Olá, esta aqui vai ser uma apresentação do nosso ERP para empresas do segmento de dedetização, controle de pragas e limpeza de reservatórios. A versão que eu vou utilizar nessa apresentação é uma das versões que foi fornecida para um cliente. E é importante ressaltar que esta é uma apresentação apenas para conhecer a estrutura do sistema, mas a cada sistema entregado nós parametrizamos e fazemos a configuração do sistema de acordo com o fluxo da sua empresa. Tá? Então, o que você vai ver nessa apresentação é só a nossa base de desenvolvimento, certo? Mas, para fazer a contratação, tem que analisar essa apresentação e passar a informação para a nossa empresa do que tem que fazer de alteração, o que tem que parametrizar, quais são os novos módulos, os novos recursos que tem que desenvolver. Tá? E a cada empresa que nós fazemos a entrega, é feita toda esta parametrização, é feita toda a reconfiguração da estrutura e layout de certificados, de contrato, de métodos e fluxos de utilização, ok? Então aqui é apenas uma apresentação base. Vamos fazer com uma apresentação então resumida para isso não ser um treinamento. Tá? Então nós temos aqui um dashboard inicial que traz aqui alguns gráficos que é configurado de acordo com a necessidade. Temos aqui um cadastro de clientes, onde nós cadastramos o cliente aqui. Aqui temos aqui uma dinâmica de colocar o CNPJ, ele acessa a API da Cefaz e já abastece todos os campos. E aqui no cadastro tem que informar que é responsável legal e CPF dele para fazer um auto-preenchimento de contrato. Aqui nós temos aqui uma busca avançada para listar todos os clientes ou buscar por aproximação. Tá? Então eu vou pegar aqui um cliente. Quando você está fazendo um cadastro de cliente, você tem a alternativa aqui para você colocar aqui o link da localização, que é literalmente uma localização de mapa do cliente. Isso aqui ele fica registrado, por exemplo, um link desta forma, tá? Ou seja, um link dessa forma da localização do cliente. E quando você faz esse tipo de cadastro e coloca este link, ele traz esse ícone aqui que leva você até esse link. Então, se você precisar compartilhar com um técnico ou com alguém que tem que ir no local, você já tem isso registrado, certo? Após um cliente ser cadastrado, ele tem essa dinâmica de você entrar na pasta dele. Então, você tem um gerador prático de recibos aqui e aqui você pode entrar na pasta desse cliente aqui. Então, eu vou entrar aqui na pasta desse cliente, que é aqui que tem a maioria dos dados. Dentro da pasta desse cliente, você tem aqui a aba informações. Então aqui toda a informação desse cliente você deixa aqui. Então se eu tiver aqui colocar uma informação aqui, ó, uma informação aqui base para um dia alguém ter que ler essa informação ou deixar alguma coisa que seja interessante de guardar, você cadastra essa informação, você cria um histórico de informações dentro da área do cliente, formando quem cadastrou. Aqui você tem uma parte de agenda, então se você tiver que fazer uma agenda de compromisso para esse cliente, você pode vir aqui agendar um compromisso, escolhendo qual departamento vai atender, selecionando o departamento e desse departamento você vai selecionar uma pessoa desse departamento. Aqui você vai colocar todo o texto e vai fazer uma agenda. Aqui você tem a parte de arquivos, de anexos de arquivos. Então dentro da pasta desse cliente você consegue anexar arquivos em Word, PDF e imagem. Então todos esses arquivos você guarda aqui para você ter aqui todo o seu repositório de arquivos, e esses arquivos que estão guardados aqui, eles são enviados para a área do seu cliente. Então, quando você tiver que mandar, por exemplo, um arquivo lá para o teu cliente, um PDF, você apenas anexa aqui dentro da pasta e o teu cliente já tem acesso. Porque quando você cadastra um cliente aqui, um dos campos que ele te pergunta é se esse cliente pode ter acesso à área restrita. Então, ele vai utilizar do e-mail para a área restrita e mais uma senha que você vai colocar aqui e ele vai acessar a área do cliente. Ele vai ter um acesso, tá, com o e-mail daqui e essa senha, por padrão vem o ano, mas você pode colocar a senha que você quiser e ele vai ter acesso à área restrita. Nessa área restrita, ele vai conseguir acessar os documentos Word, PDF, imagem que você colocar aqui e ele também vai ter o anexo na área dele para ele estar anexando e você vai receber aqui em arquivos recebidos. Então, todo arquivo que seu cliente colocar lá, você vai receber aqui na área dele. Ou seja, quando a sua empresa tiver que trocar informações, trocar arquivos físicos com o cliente, você pode anexar na área dele ou pedir para ele anexar para você receber aqui. Dentro do cadastro de cada cliente, você tem aqui secretarias ou unidades. Então, para cada cliente, se for uma empresa, por exemplo, se for um órgão público e você tiver que ter a secretaria, por exemplo, segurança, você vai vir aqui, colocar a secretaria, colocar o telefone, cidade, endereço, bairro, CEP,
qual que é o telefone, o responsável local lá, o CPF do responsável local, isso para ser usado em contrato, e alguns dados extra. Você vai criar uma secretaria dentro do teu cliente. Então aqui você consegue, dentro de um cliente, criar as ramificações. Então uma empresa ela pode ter unidades ou um órgão público pode ter secretarias. E uma vez você criando estas secretarias, quando você estiver criando um contrato ou um certificado de dedetização ou um certificado de limpeza de reservatórios, você pode criar ele diretamente para o teu cliente matriz ou para uma secretaria dentro do cliente. Por exemplo, você está fazendo aqui a prefeitura local da sua cidade. Dentro dela tem várias secretarias, como tem nesses exemplos. Então você pode atender uma secretaria dentro da prefeitura e criar um certificado para essa secretaria. Ok? Então aqui você cria secretarias ou unidades, quando é empresa privada. Certificado de detetização. Aqui é uma ferramenta prática para você criar o certificado de detetização. Então eu vim aqui criar em certificado, já tenho que listar, eu vou clicar em criar um certificado. Aqui eu vou escolher o cliente matriz ou uma secretaria dele, eu vou deixar no próprio cliente matriz. Aqui eu informo se o contrato, se o tipo é contrato ou é um certificado avulso, eu vou deixar que é contrato. Aqui eu coloco a data de execução. Aqui eu coloco qual assinatura eu quero que imprime, porque lá nas configurações, aqui você tem em configurações, você tem um cadastro de assinaturas, tá? Então nesse cadastro de assinaturas você coloca o nome do titular, tá? Coloca aqui algum código desse responsável pela assinatura e anexa uma imagem com fundo branco dessa assinatura. E aí você pode selecionar, quando você está criando um contrato, um certificado, você seleciona qual assinatura você quer. Aqui no certificado de detetização, você escolhe os processos, tá? Então pergunta que processo que eu utilizei. Eu usei distribuição do processo em líquido, em pó, armadilha não, em gel, isca sim, outros não. Então aqui eu coloco os processos utilizados nesse certificado. Mais abaixo ele já tem um texto padrão que vai imprimir no corpo do certificado. Isso aqui é editável, você pode trocar ou pode reescrever ele. Ok? Então, escolhendo a secretaria, o tipo, a data de execução, qual a assinatura, quais são os processos, eu vou clicar em criar um certificado. Ok? E o certificado foi criado com sucesso e você já é direcionado para a lista de certificados criados. Agora, já em listar certificados, temos algumas informações, tá? Então, eu vou descrever cada informação dessa, que essa é uma das partes mais importantes. Então, aqui ele traz os dados, tá? Ele traz os dados aqui, tendo aqui, ó, o nome do cliente ou a secretaria, o tipo e o endereço. Então, esse endereço, se você escolher o cliente matriz, é do cadastro matriz. E se você está criando para uma secretaria, vai ser da própria secretaria, ok? Desta forma. Aqui ele traz quem está assinando, o certo? Então, aqui a assinatura que eu escolhi aqui, o CFTA ou registro técnico, a data e o status dele é não publicado. O que significa não publicado? Não publicado significa não disponibilizado na área do teu cliente, porque o teu cliente tem acesso. E essa área do cliente você tem um URL que ele é notificado para ele fazer o acesso. Se você tem um website, você pode pegar, mandar o seu técnico criar um atalho lá no cabeçalho do teu site colocando o botão área do cliente. Ele vai ter acesso a esse documento. Aqui ele traz os processos utilizados, líquido, pó, armadilha, gel, isca, alguns eu coloquei sim, alguns eu coloquei não, tá? Aqui objetivos, ainda não foi trabalhado nem objetivo, aqui eu já conseguiria gerar esse certificado, mas ainda eu preciso abastecer, se eu clicar em gerar ele aqui, ele vai gerar com muita pouca informação, que a gente não fez o abastecimento. Então aqui, e aqui trouxe o código dele, é o certificado de detetização ID 65. E aqui eu posso clicar em detalhar para mim acessar dentro do certificado e parametrizar ele. Vou clicar aqui em detalhar, pronto, eu acessei dentro do certificado. Quando você está dentro do certificado, a primeira aba que é dados, porque aqui nós temos aí em cima as abas, agora quando você entra você tem subabas. Uma vez estando dentro de um certificado número ID 65, na primeira subaba dados, ele me traz tudo o que eu já coloquei para mim iniciar, com a opção de eu fazer qualquer tipo de alteração e clicar lá embaixo em salvar a alteração. Mas eu não vou editar nenhuma informação, eu vou pegar a segunda subaba, produtos.
quais são os produtos que eu utilizei nessa detetização. Então aqui ele vai trazer aqui para você selecionar produtos. Então aqui você já tem que estar com a sua base de produtos cadastrados. Então nós temos aqui um cadastro de produtos, tá? Vou mostrar aqui. Aqui você tem aqui o cadastro de produto, onde você cadastra todos os dados do produto, inclusive a questão de estoque. E você também tem aqui a parte de você listar os seus produtos, onde você lista todos os produtos cadastrados. Veja, temos alguns de exemplo aqui, ó, armadilhas, temos algum de exemplo. Então aqui você lista todo o seu produto cadastrado, tá? Você pode clicar em editar ou excluir esses produtos aqui. E para cada produto tem o registro MS dele aqui também, tá? Voltando aqui novamente na segunda subaba, eu posso aqui adicionar produtos. Então eu vou falar que esse produto aqui, ó, armadilha, tá? Armadilha não, vou pegar aqui um produto aqui, ó, esse é Division Gel Barata. Eu vou falar que eu usei aqui, ó, diluente forma de tratamento. Eu tenho aqui, ó, 10 ml para 10 litros de água, 1 kg para 100 metros quadrados, 1 kg para 50 metros quadrados, 10 gramas para 200 metros quadrados. Então esses diluentes e área tratada são apenas exemplos, porque você tem módulos para cadastrar isso aqui, eu vou mostrar. Então vou pausar isso daqui e vamos mostrar. Aqui em cima você tem parâmetros de certificado. Então o que é o parâmetro de certificado? Você cadastra objetivos, cadastra essas fórmulas que eu acabei de mostrar de diluentes por metro quadrado, tá? Ou por litro, e você cadastra tipos de infestações. Vamos mostrar isso daqui, tá? Então aqui em parâmetros, para mim eu tenho aqui o cadastro de objetivos. Então você consegue vir aqui e cadastrar objetivos aqui, tá? Onde eu coloco qualquer objetivo e eu tenho aqui listar objetivos. Como eu tenho aqui, ó, afastamento de pombos, controle de roedores, detetização interna e externa, desratização, expurgo de morcego, higienização de caixa d'água, higienização de forro, painel, limpeza de fotovoltaico, sanitização de ambiente. Então, os seus objetivos, você vai criar a lista que você precisa. Você cadastra todos os objetivos, porque eles que são monitorados e não o certificado em si. Porque cada objetivo ele tem um tempo de vencimento. Então, quando você coloca lá uma armadilha ou um veneno para controle de roedores, ele tem um tempo de vencimento. E isso tudo está em parâmetros de certificado. Então, parâmetros de certificado, nós criamos aqui um módulo para você parametrizar tudo que você vai usar. Então, você cria suas bases e depois só fica utilizando, cadastra apenas uma vez. Assim como os diluentes. Então, eu vou criar aqui mais uma forma de diluir. Eu vou clicar em cadastrar e vou colocar aqui, por exemplo, 10 ml para 15 litros d'água. Pronto, eu criei um diluente. Então, se eu listar, eu tenho forma. 1 kg para 100 metros quadrados, 10 ml para 10 litros, 10 ml para 150, 10 gramas para 200 metros quadrados. Então, aqui você vai criar várias fórmulas. Diluente por área tratada, o litro de água. Ou seja, você vai criar uma fórmula que você vai precisar utilizar. E aí você vai depende de cada produto que você coloca, você vai ver qual fórmula se aplica nele. Se não tiver, você cria e volta lá. E aqui você tem o cadastro de infestações. Então eu posso vir aqui cadastrar infestações, por exemplo, formigas, e eu cadastrei uma infestação. Então se eu listar aqui as infestações, eu tenho aranhas, baratas, baratinha, besouro, broca, caramujo, carrapato, caruncho, cupim. Então você cria todas as suas infestações aqui, ok? Então, nos parâmetros do certificado, você vai cadastrar os seus objetivos, os seus diluentes, as suas infestações, tudo isso para usar nos certificados. E lá em parâmetros de configuração, aqui na área de configurações, você vai cadastrar o nome da empresa, CNPJ, responsável, telefone, a sua logo, responsável legal, CPF, endereço, e-mail, Centro Tóxico e Vigilância Municipal. E isso também vai ser utilizado no certificado. E aqui embaixo a assinatura também vai ser utilizada no certificado. Então, voltando aqui, já que eu mostrei agora as partes de parametrizações, vamos continuar aqui a nossa criação do certificado. Então, em produtos, eu vou colocar a Division Gel Barata, vou falar que ele é 10 gramas para 200 metros quadrados e vou adicionar. Pronto, já adicionou um aqui embaixo. Ele estando adicionado, eu posso editar, reescrever em qualquer campo, clicando em salvar, ou eu posso excluir ele, tá? Vou colocar mais um produto. Vou colocar agora uma água sanitária, falar que é 10 ml para 10 litros de água. Pronto, adicionei mais um produto,
Tá? Então entenda, eu estou na aba certificado de detetização, eu estou detalhando um certificado que eu criei e agora eu estou parametrizando ele nas subabas. Eu estou no ID 65, então no produto eu já coloquei 2. Vou colocar agora ó, bifentol e vou falar que a fórmula é 5 gramas para 30 litros, ok? Então estou colocando informações avulsas aqui, pode ser que nem é dessa forma para esse produto, mas é apenas exemplo. Ok? Então, tendo em vista que eu já coloquei os produtos que eu queria aqui, agora eu vou em objetivos. O objetivo ele merece mais atenção, porque de fato não é o certificado de detetização que é monitorado, e é sim cada objetivo. Porque veja só, em um certificado eu posso ter vários objetivos, você vai entender agora. Então, primeiro objetivo colocar nesse certificado, controle de roedores. A data de execução desta minha ação para combater os roedores foi dia 21. Eu vou falar que isso aqui tem 180 dias de validade e eu quero começar a ser alertado da data de vencimento 30 dias antes e eu vou clicar em adicionar. Então olha o que ele fez, controle de roedores dia 21/10, 180 dias, 30 dias antes eu quero começar a ser alertado. Então ele pegou minha data de execução. Olha só que interessante isso aqui para você entender como que isso aqui é eficaz. Ele pegou minha data de execução, somou mais 180 dias e achou a data de vencimento. Aí pegou a data de vencimento, subtraiu mais 30 dias e achou a data de início de alerta. Então, da data de início de alerta até a data de vencimento, nós temos um período. Esse período aqui é o período de alerta. Então, dentro desse período, e se ainda esse objetivo tiver com status de pendente, ele vai chamar a sua atenção aqui no topo com um alerta, dizendo que você tem um objetivo a vencer. Então, entenda que em um certificado, cada objetivo tem monitoramento próprio. Tá? Vai entender melhor agora. Já coloquei aqui o controle de roedores. Agora eu vou falar que eu quero colocar também aqui, ó, uma higienização de forro. Vou falar que essa higienização foi feita na data de hoje, ela vale apenas 90 dias e eu quero ser informado 15 dias antes. Pronto. Coloquei um segundo objetivo. Então veja que cada objetivo ele pode ter ou não a mesma data de execução e pode ter tempo de vencimento diferente, um pode valer 180 dias, outro pode valer 365 dias. Então eles têm alertas individuais, monitoramentos todos individuais. Eu vou colocar aqui afastamento de pombos, vou falar que isso tem garantia, tem um tempo aí de 180 dias também. Opa, melhor aqui, ó. 180 dias e vou falar que eu executei isso na data de ontem e vou colocar. Pronto. Agora eu tenho dentro desse certificado, eu tenho como objetivo controle de roedores, higienização de forro e afastamento de pombos, cada um com a sua data de execução, seu tempo de validade, seu dia de antecedência para começar a me alertar, certo? Eu quero ser alertado 40 dias antes, ótimo, você que escolhe. Início, ele cria automaticamente o início de alerta e a data de vencimento. E por padrão todos é pendente, enquanto um objetivo dentro do certificado é pendente e a data de vencimento ou a data de início de alerta é igual ou maior à data atual, igual ou menor à data atual, você vai ser avisado no topo que merece a sua atenção, ok? Então, meus objetivos, 3 já está bom. Ok? Então, 3 objetivos está bom. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar uma sanitização de ambiente. Ela só vale por 30 dias. E eu pronto, coloquei mais uma que vale por 30 dias. Vou deixar dessa forma. Agora eu vou lá em pragas-alvo. Quais são as pragas-alvos que tem nesse lugar? Eu vou colocar que tem aranhas. Eu vou colocar que tem baratas. E eu vou colocar que tem pombos. Pronto. Então eu tô, lógico, não está fazendo muito sentido as coisas que eu estou colocando, mas é apenas exemplo, tá bom? Ok? Lembrando que os produtos, você tem a base de produtos, objetivo você tem parâmetros para colocar, pragas-alvos você está em parâmetros, ok? Então tudo você tem parâmetros, diluentes também, tá? Então nesse certificado, você pode precisar anexar PDF. Então digamos que você tem que anexar nesse certificado algum laudo, algum PDF. Eu vou colocar teste PDF, eu vou escolher um certificado aqui, no meu pacote, vou pegar meu teste 1
e vou adicionar. Pronto, eu anexei nesse certificado um PDF. Então, quando você publicar ele lá para o teu cliente, além de ter um certificado que vai gerar o PDF, ele vai ter PDFs anexo. Digamos que você tem que anexar a planta, o projeto, um comprovante, qualquer coisa que você tem que integrar junto com o certificado, você já atrela um PDF a esse certificado. Ok? Então, na quinta aba, anexamos PDF. Na sexta aba, fotos. Se você tem a necessidade de fazer anexo de foto, você tem a ferramenta aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui foto 01. Eu tenho que anexar uma imagem, que eu tenho que colocar uma imagem de um trabalho realizado. Então, eu vou pegar a foto dessa pessoa detetizando aqui e vou adicionar a foto. Pronto, você já tem uma imagem cadastrada. Você pode ampliar e visualizar ela aqui. Eu preciso fazer um relatório fotográfico da detetização ou fazer um relatório fotográfico de todas as armadilhas posicionadas. Você já tem aqui o seu anexo de foto. César, é muito complicado anexar uma por vez. Funciona assim. Quando você coloca uma foto, você coloca o nome e esse nome atrela nela. Se você quer selecionar várias fotos, o mesmo nome vai ficar em todos. Então, eu vou colocar aqui fotos e vou anexar mais de uma. Pode anexar quantas fotos quiser, mas quando você coloca mais de uma foto, o nome que você coloca fica igual para todas, tá bom? Então, se você não tem necessidade de escrever, mas eu quero anexar uma, duas, 3 fotos, 10 fotos, pronto. Aqui, 3 arquivos selecionados e vou enviar os 3 e pronto, todas as fotos estão aqui. Ok? Então, veja só, eu criei um certificado, acessei o certificado, parametrizei com produtos, objetivos, pragas-alvos, anexos e fotos. E nesse momento eu posso clicar em gerar o certificado para ver como que ele ficou. E olha como que o sistema montou ele. Ele traz aqui em cima o certificado de detetização, o ID dele, um QR Code para validar. Então, se você ler este QR Code pelo celular, você transfere esse certificado para dentro do seu celular e o teu cliente pode validar, ver se foi gerado na sua plataforma através desse QR Code, certo? Então, o que ele faz aqui? Só para você entender aqui. Aqui, vou ampliar. Aqui ele traz todo o endereço do seu cliente, aqui ele traz todos os produtos utilizados, aqui ele traz os processos, líquido, pó, armadilha, gel, isca, os processos utilizados, aqui ele marca se é contrato ou avulso, eu marquei contrato, aqui ele traz todas as pragas-alvos que eu coloquei e aqui ele traz todos os objetivos. Olha, controle de roedores, vence 19/4/2026. Higienização de forro, afastamento de pombo e sanitização de ambiente. Cada objetivo com sua data de vencimento. Aqui ele traz aquele texto padrão que você pode alterar quando você está criando. E aqui ele traz a forma que você utilizou cada produto. O Adviso Gel Barata, você disse que usou 10 gramas, distribuído na área tratada em 200 metros quadrados e o uso foi interno. A água sanitária foi 10 ml, foi 10 ml distribuído em 10 litros d'água e o uso foi interno. E o betanol, mesma coisa. Então aqui você traz o certificado. César, eu errei, tá? O Adviso Gel Barata eu usei externo. Ok, fecha o certificado. Simplesmente você volta em produtos e você muda. Adviso Gel Barata, interno, externo, ou interno, externo ou ambos. Eu vou colocar ambos. Pronto, simples assim. Agora, se eu gerar, ele já vai estar corrigido. Veja só, interno e externo. E note que o status é não publicado. Por quê? Você criou, mas não publicou. Então agora que eu terminei todo ele, eu vou clicar em certificado. Veja aqui na lista, ele já traz ele todo abastecido com todos os objetivos. E agora eu posso clicar em publicar agora. E quando eu clicar em publicar agora, olha o que acontece. Publicado. Nesse momento ele foi enviado para a área do teu cliente. Porque essa plataforma ela tem uma área do cliente atrelada a ela, ok? Então, quando o cliente acessar a área dele, ele vai ter isso já disponível para ele visualizar. Já para exemplificar isso daqui, eu vou desconectar daqui, tá? E eu vou acessar agora na área do cliente, fazer o login do cliente. E como que eu vou fazer o login do cliente? Eu vou pegar aqui o e-mail e a senha que eu cadastrei e vou fazer o login dele desconectando dessa área e eu já volto. Bom, aqui eu estou em outro navegador, eu vou acessar aqui a área do cliente, eu vou colocar aqui o contato, que é o e-mail que eu utilizei no cadastro, a senha que eu utilizei, eu vou repetir os caracteres, então entenda que essa aqui é a tela é a tela que o teu cliente vai acessar, ok? Então coloquei o e-mail, repeti, vou clicar em acessar, esta é a área do teu cliente, e olha só o que ele tem aqui, ó, enviar arquivo, então aqui é a ferramenta onde ele envia arquivo para a sua empresa. Aqui, arquivos enviados, são os arquivos que ele enviou para você. Então, quando precisar de documentos, tudo o seu cliente manda pela área dele. Recebidos, aqui é onde você anexa os documentos. Por exemplo, eu anexei aquele contrato de teste. Ó.
que era meu teste, ele veio parar aqui, tá? Então aqui onde você envia arquivo para o teu cliente. Certificado de detetização. Veja, eu publiquei e ele já apareceu na área do teu cliente. Então ele apareceu aqui na área do teu cliente com todos os objetivos, que o que importa aqui é cada objetivo e o tempo de vencimento, certo? Então cada objetivo e o tempo de vencimento. Aqui ele consegue gerar o certificado de detetização, veja, tudo pronto, tá? E aí esse certificado ele já traz lá embaixo, ó, o relatório fotográfico que você fez, ele já coloca no rodapé, tá? Da forma que foi colocado. E aqui ele traz aquele anexo em PDF. Então aquele documento que eu coloquei, que era meu teste 1, tá? Digamos que é uma planta do local ali ou algum documento, já está aqui, ou seja, o meu anexo PDF já é atrelado ao certificado, tá? Então ele já traz aqui. E como que funciona isso? Porque quando eu estou dentro do certificado em detalhar, quando eu venho em PDF, eu anexo. E se eu anexar 10, aparece os 10. Então se eu vir aqui e eu cancelar a publicação disso daqui, eu voltar na área do meu cliente e atualizar, veja, não tem mais. Ou seja, o certificado ele só vai para o teu cliente quando você publica. E no momento que você publica, ele faz duas ações. Primeiro, ele notifica o teu cliente que você tem um documento para ele no e-mail de cadastro. Então eu vou acessar aqui o meu navegador, vou acessar minha caixa de e-mail, minha caixa de entrada e veja, ERP detetização. Olha só, ERP detetização, um novo arquivo. Quando o teu cliente acessa, ele vai se deparar com isso. Ó, ERP detetização, informamos que publicamos um novo arquivo. É um certificado de detetização ID 65 na caixa de entrada do teu cliente. E aí eu vou colocar aqui, ó, acessar o nosso site. Então aqui nesse botão, ou eu vou colocar o endereço do teu website ou o endereço direto da área do cliente, caso você não tenha um website. O importante é que aqui ele vai acessar direto o sistema. Aqui está o e-mail que você usou para cadastrar ele e aqui está a senha que você colocou para ele. E essa notificação ele recebe sempre que você gera um certificado ou um contrato e também recebe quando você termina de cadastrar o teu cliente. Ele recebe um e-mail de boas-vindas e com os dados de acesso, ok? Então aqui já vimos toda a parte de certificado. Eu vou mostrar a parte de monitoramento. Digamos que nesse certificado aqui, ou melhor, eu vou criar um novo certificado. Criar um certificado, não vou fazer nada. Nossa, ficou muito top. Eu só vou clicar aqui em criar um novo certificado. Pronto, eu criei um novo certificado, vou clicar em detalhar, vou colocar alguns produtos aqui, sem muita enrolação, 2 produtos, e vou colocar aqui um objetivo afastamento de pombos, tá? E vou colocar outro objetivo aqui, desratização. Mas eu vou falar que esse objetivo que eu vou colocar, eu vou falar que a data de execução do mês 1 e é válido 180 dias apenas para ele já ficar automaticamente como vencido. E olha o que muda aqui. Quando você tem um objetivo vencido, ele entra em estado de alerta. E ele alerta, além de dar um alerta aqui, eu atualizei a página, ele vem para o topo aqui, ó. E no topo ele já me dá um alerta, ó. Tem um certificado de detetização, mostra qual que é a empresa e qual que é a unidade ou a secretaria. E quando você clicar aqui, ele já te leva dentro da pasta do cliente, na aba certificado de detetização, na subaba limpeza e já te mostra o alerta. Além de mostrar esse alerta aqui na área do teu cliente. Então quando ele vem aqui, ele mostra para o teu cliente que você tem um objetivo em alerta, tá? Então é importante você entender que ele monitora cada objetivo dentro do certificado. Então você está fazendo aqui uma detetização, aqui você tem 1, 5, 10 objetivos e cada um tem um tempo de vencimento. Então a armadilha de roedores é para 1 mês, por exemplo, a higienização de forro é para 6 meses, o afastamento de pombo é para 90 dias. Então o sistema monitora individualmente, tá certo? Então esse que é o grande lance do certificado, é não monitorar o certificado e sim cada objetivo. Então cada objetivo que vencer, independente de qual certificado que é, ele vai te dar o alerta aqui, trazendo aqui a quantidade e vai te trazer qual é o cliente e qual que é a secretaria dele, tá? Então é possível que você tenha aqui um atendimento com 3 objetivos, mas um apenas está vencido, tá? Então aqui o vencimento é monitorado por objetivo. Você não vai ter mais que ficar cuidando nenhum trabalho que você fez de limpeza de forro, higienização de caixa d'água, afastamento de pombos, quando que vence cada coisa, tendo em vista que todos eles têm tempo diferente de vencimento, tá? Então aqui o monitoramento é todo assim, tudo individual. Terminamos aqui o certificado de detetização, vamos para o certificado de limpeza de caixa d'água. Vou clicar aqui na aba, não tem nenhum, vou clicar em criar, tá? Vou falar que para esse cliente, não para uma secretaria, vai ser avulso ou contrato. Essa é a data de execução e eu quero essa assinatura nele. Certo, eu vou deixar aqui todo um texto base de certificado de detetização e vou clicar em criar, pronto, já criei.
Agora que eu criei, eu vou clicar em detalhar. Aqui eu também vou lançar os produtos, tá? Um certificado, aqui no caso é um certificado de limpeza da caixa d'água, tá? Então eu vou falar que eu usei nesse certificado aqui uma água sanitária, ok? Água sanitária e vou adicionar ela. Pronto, já coloquei. Objetivos. Vou falar que isso aqui vai ser uma higienização de caixa d'água. A caixa d'água era a capacidade de 20 mil litros. Essa foi a data de execução. Vale por 180 dias. Eu quero ser alertado 30 dias antes. 30 dias antes de vencer. Pronto. Adicionei uma higienização. Ah, eu tenho outra caixa d'água. Ok. Vou colocar a higienização de caixa d'água. Essa aqui é de 15 mil litros. Certo? Vou falar que é nessa data. Pronto. Adicionei uma outra um outro objetivo, ou seja, eu estou fazendo a limpeza em 2 reservatórios nessa secretaria ou nesse cliente. Aqui eu posso anexar um documento em PDF, se tiver, e eu posso anexar fotos. Ah, eu vou colocar foto aqui. Eu vou colocar aqui fotos, vou adicionar algumas imagens aqui dessa limpeza de caixa d'água aqui. Pronto, vou colocar aqui essa caixa, essa aqui, pronto. Coloquei 4 imagens, obviamente vai ficar o mesmo nome para as 4. Pronto, vou adicionar as 4 imagens. E aqui, veja, 4 imagens adicionadas a esse certificado de limpeza de caixa ou limpeza de reservatórios. Certo? Terminei. Se eu fosse gerar ele aqui, eu já ia ver como que ele ficar, mas não é interessante gerar, porque eu preciso publicar ele ainda. Agora eu vou clicar em limpeza, tá aqui ele, eu vou clicar em publicar agora, porque ele não é publicado. Veja, se eu voltar na área do cliente aqui, e eu vim aqui ó, em certificado de higienização de reservatórios, não tem nada. Então eu vou vir aqui, vou clicar em publicar agora, pronto, eu publiquei ele. Agora se eu voltar à área do cliente, eu dar um F5 ou atualizar, e eu vim em certificado, veja, temos um certificado de reservatório de água já pronto aqui na área do cliente. Então ele vai clicar, ele já vai acessar, tá? Tem todos os dados que eu coloquei, todo o texto e aqui as imagens no próprio relatório, certo? Então é dessa forma, bem simples. Tá? Mais simples um pouco que o certificado de detetização. A dinâmica é quase a mesma. Então eu sempre consigo gerar, sempre consigo alterar e eu posso excluir ele aqui. E como eu gerei um novo documento, se eu vim aqui na minha caixa de entrada, ó, um novo arquivo foi enviado. Ou seja, o teu cliente ele recebe uma notificação. Quando ele entrar aqui, está ali, ó, um certificado. Vamos pegar um outro aqui. Aqui, ó, um certificado de detetização. Ele vai mostrando todos os certificados que foi gerado aqui, ok? É dessa forma. E isso também tem um tempo de vencimento. Se eu entrar aqui nesse certificado aqui, e eu vim aqui nesse objetivo, e equivale 180 dias, falar que eu fiz lá no mês 2 de fevereiro desse ano, vou colocar uma data retroativa, e eu colocar, ele já entrou em estado de alerta. Ou seja, quando eu atualizei, já apareceu aqui, ó, objetivo, certificado de limpeza de caixa d'água merecendo a sua atenção. Quando você clica aqui, você já é enviado na pasta do cliente, na aba certificado de limpeza da caixa d'água, na subaba listar e te mostra que esta caixa, digamos que nesse serviço, essa caixa já está vencida, essa limpeza de caixa. Então entenda, você tem monitoramento individuais de objetivos dentro do mesmo processo e não um monitoramento do certificado. Porque o certificado que você trata várias infestações, cada veneno, cada armadilha tem um tempo. Então aqui você trabalha com isso independente, ok? E está tudo pronto também. Vamos agora ao terceiro processo. Isso tudo na pasta do cliente. Contratos. Aqui você vai criar em gerar um contrato. Eu vou falar que esse contrato vale por 365 dias. Nessa data, eu quero ser alertado 30 dias antes. Aqui está todas as cláusulas e os termos desse meu exemplo. Aqui tem que parametrizar com os seus dados. E eu vou clicar em gerar. Pronto, gerei um contrato. No momento que você gera um contrato, ele cria um modelo de contrato. Se eu clicar aqui, eu vejo o modelo desse contrato. Mas não é o modelo de contrato que vai para o teu cliente. Você clica em gerar modelo, ele abre, você faz o download, utiliza o seu certificado digital para você assinar ele, e depois que você assinar, você tem que vir aqui e anexar ele aqui. É por isso que a aba publicar está indisponível, e veja a mensagem que está aqui. Necessário anexar o contrato assinado para publicar para o cliente. Então eu vou clicar em aqui anexar o contrato, certo? Aí você vai anexar o contrato assinado, ou não, de repente, você tem que anexar alguma coisa e pronto, no momento que você anexou, ele te libera aqui a opção para você publicar para o teu cliente e também traz a opção para você trocar o anexo, caso você tenha errado. Aqui você consegue ver o que você anexou. Eu anexei meu teste 3, ok?
Então agora que eu já tenho um anexo, ele me permitiu publicar, eu vou clicar em publicar e publicar agora. Pronto. Agora se eu voltar na área do cliente e entrar na área do cliente, como aqui é o acesso do cliente, eu vim aqui em contratos, ele tem um contrato ó, criado nessa data, esse é o início, esse é o fim do contrato, o status em andamento e aqui o teu cliente gera o contrato, que é o meu teste 3. Ok? E aqui ele consegue gerar o contrato. Quando esse contrato vencer, ele te dá o alerta. Aí você tem duas opções. Excluir ele daqui, que não é recomendável, é legal você manter o histórico, ou você clica em detalhar, vem em andamento e clica em contrato finalizado. Todo contrato em andamento, ele fica monitorando o alerta. Quando você finaliza, mesmo vencido, ele para de te dar o alerta. Então você clica em finalizado aqui, vem aqui embaixo salva, vou usar esse botão para voltar mais rápido, listar o contrato e veja, finalizado. E para o teu cliente também, ele muda o status. Quando o teu cliente vem aqui em contrato, ele muda para finalizado. Ok? Então aqui, tudo que você faz, ele vai diretamente para a área do teu cliente. Lembrando que a área do teu cliente, você tem que informar essa URL para ele. Se você tem um site, a gente fornece para você colocar no cabeçalho do teu site. Ok? É dessa forma que funciona. Todos esses módulos, que é a parte mais importante do sistema, está tudo dentro da pasta de cada cliente. Então, para cada cliente cadastrado, você tem aqui o acesso à pasta. E cada pasta que você entra tem todos estes recursos. Tá? O resto agora é validação de OS atendida, agenda de OS, você consegue agendar as OS, agenda do cliente, aquela agenda que você faz aqui dentro para o teu cliente, por exemplo, você vem aqui agenda. Essa agenda que você faz aqui dentro, ela aparece aqui. Aqui você tem parâmetros, relatórios de certificado. Aqui você gera o relatório dos certificados. Aqui você tem o parâmetro de produtos, para cadastrar produto. Aqui você tem aqui geração de documento, laudos. Aqui você puxa o OS atendido. Aqui você cadastra serviços da sua empresa, cadastra veículos, equipamentos. Então você cadastra quais são os equipamentos que a sua empresa possui aqui. Ok? Então aqui eu vou expandir esse menu, aqui quando o seu monitor é pequeno, ele oculta aqui, serviços, equipamentos, aqui você cria os departamentos, quando você cadastra o usuário, você escolhe o que ele pode fazer aqui, onde você cria departamentos e dá permissão, por exemplo, eu vou listar departamentos, responsável técnico, eu vou clicar em editar ele aqui, você consegue editar ele aqui. Aqui você vai moderar, então para cada departamento, você que vai escolher o que você quer permitir e o que ele não pode ter acesso. Tá ok? Aqui você tem o cadastro de colaboradores e funcionários, fornecedores e configurações e documentações da empresa. Nessas documentações da empresa, onde você anexa tudo. Então, se você precisa disponibilizar para o teu cliente, por exemplo, alvará sanitário, alvará de localização, licença de dispensa da SEMA, todo documento que você anexa aqui, automaticamente, ele vem para cá na aba documentos. Então, todo cliente teu, ele já tem acesso a todo o documento público da tua empresa, aquele documento que você tem a obrigação de estar entregando para todos. Tá? Então, você anexa na área do teu, no teu sistema e automaticamente ele disponibiliza aqui no acesso do cliente. Tá? Então, aqui você anexa todos os documentos. Então, isso aqui que eu mostrei é uma versão base do sistema, isso aqui é uma ideia de funcionamento, tá? Isso aqui é uma parametrização em um cliente específico, eu não vou citar o nome aqui, então você tem que analisar o que eu te mostrei. Se o que eu te mostrei te atende da forma que está, você pode solicitar um orçamento para compra e para locação. Se nós temos que fazer alguma parametrização para ele te atender, criar mais módulos, mais recursos, fazer alterações, criar mais fluxo, tá? Outros métodos de trabalho, você tem que solicitar, marcar uma reunião remota ou explicar da forma que você achar melhor e solicitar. Aí eu vou te gerar um orçamento sobre medida do teu sistema. Se for necessário, além da área do teu cliente, ter a área do técnico, uma versão onde ele vai no celular e atende, você tem que fazer essa solicitação para a gente também, ok? Então essa foi uma apresentação, tá? Finalizamos essa apresentação aqui e com isso você já tem condições de analisar se a versão atual te atende. Se te atender, solicita o orçamento. Se eu tiver que fazer qualquer mudança, por mais simples que seja, você tem que nos passar essa informação detalhadamente para mim gerar um orçamento para entregar para você uma versão sobre medida. Entenda que nós não trabalhamos com um sistema multi-empresas, onde todas elas acessam o mesmo endereço. Não. O seu sistema vai ser parametrizado de acordo com a sua demanda, no teu fluxo de trabalho, vai ser entregado numa URL apenas sua, você pode definir que domínio você quer, ok? E é por isso que a gente trabalha com versão parametrizada e não aquela versão genérica, ok? Então até mais.